Ideias, projetos, rabiscos e férias. Todas as páginas e todos os desenhos do caderno de número 41 da série Sketchbook Tour. Vem comigo! Ação! E aí pessoal, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos de volta ao canal e à série Sketchbook Tour, que finalmente está de volta com esse caderno aqui. Esse é um caderno de tamanho A5, com lombadinha quadrada e um papel similar ao papel dos Moleskines, aquele papelzinho bem lisinho com cor pólen. Esse caderno, ele tá com a capa toda pintada, customizada, mas é um caderno da Juiz Forana, que é uma gráfica muito conhecida da galera dos quadrinhos independentes brasileiros. Queria deixar um abração pro Farley e para toda a equipe da Juiz Forana, porque a gente já trabalhou junto muitas vezes. Acho que no FIC de 2013 ou 15, eles tiveram no evento, né, para visitar, e eles deram esses sketchbooks de presente para várias pessoas, e eu peguei alguns para mim. Então esse é um deles, vai ter outros aqui no canal muito em breve. Esse daqui especificamente eu customizei a capa, eu fiz umas pinturas nela. Esse caderno se chama Embryo, não sei porquê, tá? Não sei, é aquela coisa, né? Título de caderno pra mim é uma coisa meio que vem a ideia e eu acho que ela funciona. Às vezes é uma frase, às vezes uma palavra, às vezes é em inglês, às vezes em português, sei lá. Então todas essas manchas aqui no começo são de nanquim, com pincel e caneta posca. Eu gosto muito dessa textura do nanquim com esse pincel grosseirão, bem marcado. E eu tenho um pincel específico só para fazer esse efeito, que é um pincel meio que quase estragado, ele quase não serve, mas ele serve perfeitamente para esse efeito. Então ele está lá no meu kit de arte final. Aqui a gente tem alguns dos títulos, né, que foram impressos pela Juiz Forana. Dá pra gente achar coisas muito clássicas do quadrinho nacional, como o quadrinho Osa 2, do Paulo Curumbin e da Cris Eico, o Petisco Apresenta, que tem histórias das séries do Petisco, né? A Café Espacial, o 1000 Palavras, do Marcelo Saravá, o Quilômetro Blues, do Daniel Esteves, Loki, que é de uma galerinha aí, na época eles eram muito jovens, hoje eles são todos adultos, já o Pedro Cobiaco, Nunes e tudo mais. E aqui o Southern Grace of God, que é o quadrinho que eu fiz com o Elton Pruitt, é de 2011, e o Elton é um roteirista americano, né? Acho que ele não persegue muito mais os quadrinhos, mas a gente fez esse trabalho juntos, e foi lançado em 2011. Esse caderno, então, é o caderno número 41, então ele foi feito ao mesmo tempo que o Mini Dose, que vocês já devem ter visto, ou se vocês não viram, vai ser o próximo vídeo. Então esse aqui é o Mini Dose, 41A. Opa. E aqui o Embryo 41. Ele foi de 9 de janeiro de 2018 a 17 de março de 2018. Vamos ver os desenhos então? A gente começa aqui com uma aquarela que eu fiz da Mônica em Maragogi, onde a gente foi passar as férias em janeiro de 2018. É uma das raras vezes em que eu faço aquarela ao vivo, de modelo vivo. Não acho que eu sou um grande aquarelista nem nada, aliás, eu adoraria fazer umas aulas. Aqui uma outra aquarela, tentando simular o efeito da cor do mar e da água, do céu, da praia. Aqui uma outra aquarela, mais aleatória, essa daqui não é de modelo nem nada, mas testando as cores, né? Desenho de sketchbook, né? Afinal de contas, né, gente? Nossa, quando a gente tava lá no hotel em Maragogi, aqui eu desenhei a Mônica também, tocava umas músicas, né? Elas saíam de umas caixas de som que pareciam pedras, né? Então era uma pedra falsa com uma caixa de som dentro. E aí, entre as músicas meio zen, meio levinhas que tocava, tinha essa que falava Even the greatest stars change themselves in the looking glass. Tipo, a única playlist que eles tinham naquele hotel, e tocava essa música várias vezes por dia, ela era meio doidona. E aqui, uma outra aquarela, não é a Mônica, mas tentando usar a sombra com uma cor chapada, que é um negócio que eu gosto muito de usar nos meus trabalhos. Acho que dá um climão bem legal pro desenho. Também em aquarela.
Aqui eu tenho um desenho já um pouco mais elaborado do Matt Murdock, o Demolidor, feito com brush pen e marcadores. Aqui também é aquela ideia de usar a cor como sombra. E aí nesse desenho eu quis deixar o núcleo da sombra, como dá pra ver por aqui, com um vermelho mais intenso. Então é como se a sombra, no lugar que ela deveria ser mais escura, na verdade ela parece mais clara. E isso talvez signifique uma contraluz vermelha batendo, ou uma coisa um pouco mais expressiva, né? Que tenha mais a ver com emocional do que com a lógica da luz e sombra. Mas dá um efeito bem legal, eu gostei desse. Aqui um cronograminha da minha semana, naquela época, que algumas coisas foram postas em prática, outras nem tanto. E um desenho mais solto aqui de caneta pincel, com lápis de cor e caneta Bic, se eu não me engano, de 20 de janeiro. Mais alguns desenhos aleatórios, temos aqui coisas com caneta preta, com marcador mesmo. Aquela velha busca por uma estilização que deixa meu desenho menos cheio de achura e cheio de textura. Ainda estou em busca disso. Eventualmente aparecem alguns desenhos meus, inclusive um recente que eu postei do Draw Your Outfit, que já tem essa estilização um pouco mais sintética, enfim, mas coisas que a gente busca, né? Que a Sketchbook é para isso. Outros desenhos aleatórios. Coisas pra gente aquecer a mão antes de começar a trabalhar de verdade, botar a máquina para funcionar, desenferrujar as juntas. Aí aqui um homem branco, velho, hétero, cis, engravatado, falando que se foram os 99% da população, que obviamente ele tá no 1%. Foda-se você, 1%. Ok, um desenho meio que aleatório, mocinha mexendo no celular, também feito com canetinhas, acho que essas são da Tombow, canetinhas da Tombow mesmo. Aqui um desenho de esferográfica de caneta Bic do Joker, o bobo, o palhaço, o coringa, o Joker. Um efeitinho bem legal com essas sobreposições. E aqui do lado, provavelmente esse monte de textura foi feito em alguma reunião ou durante a espera de alguma coisa. Às vezes é um jeito de controlar a ansiedade ou a impaciência, né, e ficar rabiscando coisas, gerando texturas. Para variar, super-heróis, uma Spider-Gwen, adoro esse design de uniforme. E um motoqueiro fantasma, que é outro personagem que eu gosto muito de desenhar também. Moça aleatória, que eu acho que é uma tentativa de desenhar uma personagem do Orphan Black. Como era mesmo o nome dela? Esqueci. Mas enfim, é uma das personagens do Orphan Black. Um Ciclope. Um Wolverine. Desenhos a lápis. Estilizações, cenáriozinhos, passarinhos. Uma garotinha. Esse aqui é o Lampor. O Lampor é um objeto, né, como se fosse uma plataforma de madeira, mais ou menos com esse formato, que a minha avó, a avó Páscoa, contou que as pessoas usavam para lavar roupa na beira do rio, quando ela era criança. E aí, como eu fiz o livro dela, né, o livro ilustrado com as memórias da minha avó, ela conta desse Lampor, e esses desenhos eu fiz junto com ela num dia, numa visita, para saber como desenhar. Eu vou mostrar para vocês como ficou a ilustração final desse conto dela do livro. E claro, talvez vocês lembrem desse livro, ele está atualmente esgotado, mas não custa. Checa na minha loja online para ver se a gente conseguiu fazer mais uma edição. São as memórias da minha avó e é um trabalho que eu gosto demais. E aqui é o tiozinho com o anúncio do filme que estava no cinema, com aquelas placas de vestir no corpo. Batman e Robin, o Ajax, o Marciano, Flash,
aliens, coisas. Desenhos, né? Aqui tem um desenho de observação da Mônica, quando ela estava maratonando Vampire Diaries. Meu amor, tão bonitinha. Aqui tem estudos da morte, do Neil Gaiman, né, dos quadrinhos do Sandman. Esses estudos foram feitos para o livro dos 25 anos da Vertigo. Nesse livro tem textos sobre vários personagens da Vertigo e eu ilustrei a morte. Quem escreveu o texto sobre ela foi o Manuel de Souza, que era editor da Mundo dos Super-Heróis. Aqui mais estudos da morte, mas já próximo da ideia que eu realmente gostei mais, que é essa daqui. Ela meio que oferecendo o Anki, né? Eu queria que ela tivesse uma atitude bem legal, mas que fosse uma atitude, mas ao mesmo tempo fosse meio carinhosa, receptiva. Aqui seria meio que o rascunho final daquela ideia, mas no final a gente acabou optando pela versão que não tinha o texto. Eu vou mostrar pra vocês como ficou a ilustração final. Aqui um desenho meio aleatório de esqueleto. Mais uma morte. Não foi a única vez que eu desenhei a morte nesse caderno, gente. Logo em seguida vai ter outra, a gente já vai ver. Aqui tem alguns estudos para terapia. Gente, não é mais spoiler, tá? Já terminou em maio de 2018 esse quadrinho. Se você não quiser saber quem é essa garota, pula o vídeo, tá? Mas ela é a neta do terapeuta. E aqui o garoto mais velho que aparece no final da história. Alguns outros desenhos. Um Superman, com aquela ideia de usar a luz com um eixo de branco bem marcado, e aí o que seria sombra e meio tom com as cores chapadas, que também foi feito com marcadores. Mais um Super-Homem, esse acho que foi um warm-up, um aquecimento que eu fiz com a brush pen, né, a caneta pincel. É um traço, eu gosto muito de fazer esse tipo de traço, mas eu tenho trabalhado muito pouco com técnicas tradicionais ultimamente. Minha arte final tá praticamente, 90% sendo resolvido no digital. Porque assim, eu faço esse mesmo resultado, eu consigo gerar coisas muito similares, mas tem um prazer diferente de fazer esses desenhos na mão, com a tinta, sabe, no papel. Aqui mais um estudo de nu. Mais um desenho desses de textura com marcador, com padrões de corpo. Padrões variados de corpo, né? Porque eu acho que a gente precisa diversificar a galera que a gente desenha. Nem todo mundo é atlético, então a gente tem que desenhar de tudo. Mais um desenho aqui de nu. Esse no final eu fiz por fazer, mas eu não gostei muito do resultado, não. Aliás, eu acho que essa mancha preta aqui desse tecido foi feito porque eu errei alguma coisa aí embaixo. Não tenho certeza, mas gosto do rosto, mas eu não gosto do desenho. Acabou que não foi pra frente. Mais um rascunho de Ciclope. Aqui tem o planejamento de paginação do livro da minha avó, da Vorves. Eu demorei um tempão para descobrir o que estava escrito aqui. Se era vírus, se era verus, o que era? Versus, no final é Vorves, enfim. Então aqui tem algumas ideias, algumas anotações para o livro da minha avó. Aqui nós temos uma ideia para o mapa de influências. Não sei se vocês já viram, mas tem meio que um desafio, né, uma coisa da comunidade artística aí das redes sociais, que é fazer um mapa de influência e você colocar em blocos, né, por tamanho de relevância, os artistas que te inspiram. No final das contas eu anotei um monte de nome, um monte de diagramação e eu acabei não fazendo. Então eu estou devendo fazer esse mapa de influência atualizado. E aí, como eu disse, não foi a única vez que eu desenhei a morte nesse caderno. Aqui estão os estudos preparatórios, os rascunhos, para a camiseta que eu fiz para a marca As Baratas, que tem a morte e o Sandman. Essa camiseta está disponível na loja online deles. No final dessas páginas eu vou mostrar como ficou a camiseta, né, a ilustra final. E vocês podem adquirir essa camiseta no site deles, que é de qualidade garantidíssima. A proposta foi desenhar tanto a morte quanto o Sandman na diagramação, na pose da Pietà do Michelangelo.
Então aqui tem os estudos, né? Eu peguei a referência para me manter o mais fiel possível a Pietà real, que aliás quando eu e a Mônica fomos para a Itália na lua de mel, eu pude ver ao vivo essa escultura, apesar de ver de longe, mas é maravilhosa. E aqui os estudos para ilustração de fato, né? A diagramação, né, a pose dos personagens não tinha muito segredo, era isso, a pose deles estava definida. O negócio era sacar qual ia ser a expressão dela. E aqui é o estudo que eu fiz com caneta. Eu estava aguardando, também eu acho que eu estava aguardando a Mônica numa reunião, numa pesquisa dela, e eu fiquei rabiscando isso na biblioteca lá na Unicamp. Fiz com o lápis, finalizei com a caneta lá mesmo e mandei para o Guilherme das Baratas, e a partir disso, tendo sido aprovado, eu passei para finalização digital. Então vamos ver como ela ficou no final. E aí você pode pegar o link para comprar essa camiseta na descrição do vídeo. Anotações. Gente, se vocês quiserem ler de verdade, pausem aí o vídeo, tá? Eu não vou ler para vocês. Mas isso aqui foi anotado do podcast do Mário Sérgio Cortella. Eu vou ler assim: a maior parte das pessoas nos prejudica sem ter a menor intenção de nos prejudicar. Elas têm falado contra nós, mas o que eles queriam era apenas falar. Eles têm falado contra nós, porque eram incapazes de se calar. Isso é do Montesquieu, foi falado pelo Cortella no podcast dele da CBN, que é um podcast bem legal, viu? Recomendo. Aqui tem anotações para projeto. A Mônica. Um rascunho do Aranha. E um ticket de pago que eu sei lá de onde é, mas veio parar no caderno. Aqui tem o cartão do Dan Cruz, que é meu aluno lá na Pandora Escola de Arte. Hulks muito bravos, emojis, smiles muito transtornados. Às vezes a gente precisa desenhar essas coisas meio transtornadas para pôr para fora, sabe? Aqui também tem anotações, acho que de curso, né? Anotações para programação de curso. Desenhos meio aleatórios. Tentando provavelmente desenhar alguma pessoa específica, mas agora eu já não lembro mais quem é. Aqui são estudos para uma ilustração que eu fiz para o José Aguiar, que, cara, é um dos maiores quadrinistas brasileiros atuais. Um cara muito gente fina, que eu gosto muito, tanto do trabalho quanto da pessoa. E ele me convidou para fazer um desenho, uma ilustração da Malu, que é a personagem dos quadrinhos dele, das tirinhas dele. Então aqui tem os estudos iniciais para Malu. Eu queria fazer ela com os livros. Veio aqui mais algumas ideias, né? Ela sentada no topo de uma pilha enorme de livros. Uma coisa um pouco mais onírica aqui, dela meio que flutuando com os livros. Aqui ela como uma fadinha e os livros como asa. No final das contas eu optei por esse design, que é ela de boinhas em cima de uma pilha de livros. Aqui tem mais ideias dela. Esse bem mais elaborado, uma coisa mais urbana, né? Aqui ela como se estivesse pulando de plataforma em plataforma com livros. E essa meio que seria, acho que a última ideia, que era ela na cidade com várias direções, né? Eu vou mostrar para vocês como ficou a versão final, que foi uma mistura dessa ideia com aquela anterior dela sentada nos livros. Aqui tem estudos dos personagens da Princesa Passarinho, que é um quadrinho feito pela Didi Mamushka, uma grande amiga minha aqui de Campinas, talentosíssima também. E ela me convidou para fazer um desenho da Princesa Passarinho, que é a personagem dela, né, de um quadrinho dela. Vou deixar o link tanto do perfil da Didi quanto dos livros dela. E no final eu acabei usando essa ideia aqui para minha ilustração da Princesa Passarinho. Eu vou mostrar para vocês como ela ficou na versão final, que também faz parte da galeria de convidados do livro da Princesa Passarinho, que é lindíssimo. Aqui ideias, né, para a princesa, mais ou menos assim que foi a ideia final. Também sobre a Princesa Passarinho. Aqui uma garota sozinha, que é a tentativa de desenhar a Kate Pearson do seriado This Is Us.
que é absolutamente maravilhoso, eu recomendo demais. E aqui o Jack Pearson, que é interpretado pelo Milo Ventimiglia, também muito bacana. Cara, esse seriado é maravilhoso. Recomendo de verdade. E aqui o Cebolinha, na minha versão e na versão da MSP, porque acabou Calaio, esse caderno. E aqui, pra gente terminar esse caderno, tem um bilhetinho de Biscoito da Sorte. Lute apenas quando puder vencer, quando não puder, fuja. É bem peculiar, é bem interessante esse conselho. Porque de fato, né, talvez o nosso senso de autopreservação, né, de sobrevivência, você não precisa se engatar numa luta que você tem certeza que você não ganha. Qual é a vantagem disso, né? Você luta quando você está preparado. E a gente pode tirar algumas filosofadas interessantes disso. O que vocês pensam a respeito disso, gente? E espero que vocês tenham curtido mais esse caderno. É isso aí por hoje, galera. Espero que vocês tenham curtido mais esse episódio do Sketchbook Tour. Deixe seu comentário aí, compartilhe o vídeo e o canal para todo mundo que você acha que curte esse tipo de conteúdo. E se você também é desenhista e curte sketchbook e tiver um canal e mostrar os seus sketchbooks, deixa o link aí que eu adoro ver esse tipo de coisa. Antes do fim do vídeo, um recado para vocês. Ainda tá rolando no Catarse até o dia 11 de outubro a campanha de financiamento coletivo do meu novo livro, Pieces, Parte de Mim. É um livro muito especial, muito bacana. Eu vou deixar o link na descrição, é esse aqui que vocês estão vendo aqui na tela também, e eu vou ficar muito feliz se você apoiar o livro e garantir esse exemplar super especial. A gente se vê no próximo vídeo, galera. Mantenham-se criativos e apaixonados sempre. Um abraço pra vocês e tchau! Corta! Pieces, Parte de Mim já tá no Catarse. É só acessar www.catarse.me/pieces para conhecer e dar o seu apoio. Valeu!